Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje, logo de cara, gente, eu já quero deixar meu agradecimento a uma membro aqui do canal muito querida, uma amiga minha muito querida, chamada Flávia. Ela me presenteou com alguns itens, tá, Flávia? Um grande beijo para você que está aí no Paraná. Gostei muito da roupa, gostei também dos acessórios, tá? Ganhei essa corujinha aqui maravilhosa, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ganhei da Flávia e ganhei também este castiçal aqui super personalizado. Então, Flávia, agradeço muito todos os itens que você me mandou, tá bom? Obrigado! Gente, hoje nós vamos falar sobre uma história que, de certa forma, já foi comentada aqui no canal, mas não por esse ângulo. Algum tempo atrás, nós fizemos um vídeo chamado O Exorcista do Papa, que conta a história do padre exorcista, já falecido, Gabriele Amorth. Mas nós não contamos para vocês alguns fatos bastante curiosos que aconteceram nos bastidores do filme. Isso envolve também um relato muito assustador envolvendo o Russell Crowe, que interpretou ninguém menos do que Gabriele Amorth, que era, sim, conhecido como o Exorcista do Papa. Esse não era um nome somente para o filme. Ele era chamado assim lá no Vaticano por causa da forte ligação que ele tinha com o Papa João Paulo II. Então eu espero que vocês gostem aqui do vídeo de hoje. Se gostar, é claro, deixa o like, compartilha, se inscreve, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Quero agradecer do fundo do coração toda a ajuda que vocês estão nos dando financeiramente e também espiritualmente envolvendo o tratamento do nosso filho Gael. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, nós temos um filhinho de 5 anos chamado Gael Lorenzo. Ele é TA nível 3 de suporte, tá? Ele é não verbal, ele não fala, ele usa fralda. Ele está na fila do SUS há bastante tempo para conseguir as terapias que ele precisa. Então nós hoje estamos fazendo uma espécie de vaquinha, né, online aqui mesmo no canal, para que quem possa contribuir através de algum valor, né, através do nosso Pix, que nós vamos deixar na descrição, porque tudo isso vai facilitar bastante o tratamento dele. Nós já conseguimos garantir o tratamento de setembro e também já estamos lutando para conseguir o de outubro. Então, se você puder contribuir com qualquer valor, gente, só estou pedindo porque é para o meu filho, e algumas enfermeiras também já entraram em contato comigo dizendo que essa fila do SUS realmente ela está muito extensa. Eu recebi alguns ataques, tá, de algumas pessoas dizendo que eu estou usando meu filho para ganhar dinheiro, mas eu sei muito bem que isso não é verdade. Quem fala isso não me conhece, tá certo? Então está aqui o recado dado. Agora vamos direto para essa história que eu espero que vocês gostem. Vlad, é contigo, solta a vinheta. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Antes da gente falar sobre os bastidores assombrados, né, os supostamente assombrados do filme O Exorcista do Papa, eu vou deixar aqui brevemente para vocês uma descrição tanto do filme quanto também do padre Gabriele Amorth. O Exorcista do Papa ele é baseado nos registros reais do padre Gabriele Amorth, que foi o principal exorcista do Vaticano. Aliás, ele foi o exorcista-chefe do Vaticano durante 30 anos. Durante a sua vida, o padre realizou mais de 70 mil, e outras fontes vão mais longe e afirmam que foram mais de 100 mil rituais de exorcismos, claro que entre eles apenas entrevistas, para identificar o caso. Alguns casos eram realmente possessões, isso ele dizia que era apenas 2%, que era o puro mal. O restante eram pessoas ou autossugestionadas por filmes de terror, que viam, ficavam muito impressionadas, e outras pessoas que tinham problemas gravíssimos, né, de psiquiatria. Então ele tinha uma equipe muito grande também que trabalhava junto com ele, inclusive médicos, psiquiatras. Muita gente no outro vídeo falou, Bruna, mas é impossível, 70 mil exorcismos, mas esse valor, gente, essa quantidade de pessoas, já estão incluídas essas entrevistas, aonde muitas pessoas ali já eram encaminhadas
para centros de psiquiatria. Gabriele Amor faleceu em 2016 aos 91 anos de idade e ele teve uma vida repleta de polêmicas, principalmente quando ele mencionou que Emanuela Orlandi, uma jovem que desapareceu no dia 22 de junho de 1983 após uma aula em uma escola de música adjacente à Igreja Católica Sant Apollinare Opus Dei, isso em Roma, tá, gente? Essa menina ela foi sequestrada e ele garantia que ela foi sequestrada para festas íntimas por alguns membros do Vaticano. Na verdade, ele falava que era uma gangue que mesclava a polícia do país e também por diplomatas, e que depois ela teria sido, digamos assim, tirada de cena, mas alguns clérigos também teriam feito parte disso até hoje. Isso é um grande mistério, é um caso policial, é um caso criminal, e se vocês quiserem a gente pode trazer ele aqui para vocês também no nosso quadro Criminal Case, porque para quem não conhece, hoje nós estamos mais focados no sobrenatural, mas nós temos várias playlists e uma delas se chama Criminal Case, onde nós temos somente casos criminais. Eu vou deixar no grupo do WhatsApp para vocês e também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Em suas várias anotações, o padre Gabriele ele relatou suas batalhas contra Satanás e também contra outras criaturas demoníacas que possuíam e atormentavam várias pessoas. No caso do filme O Exorcista do Papa, que retrata o personagem da vida real, ele é interpretado pelo Russell Crowe, só que na verdade ele é uma mescla de algumas histórias que o padre Gabriele anotava nos seus vários livros. Aquela história ela é considerada ficção, mas tem muita coisa ali que aconteceu, só que claro, os personagens tiveram os nomes trocados e também alguma coisa possivelmente foi aumentada, né, pela indústria de Hollywood para que o filme ficasse, digamos assim, um pouco mais emocionante nas telas do cinema. Para vocês entenderem bem essa trajetória do padre Gabriele Amor, é preciso muito que vocês conheçam o nosso outro vídeo, porque nesse vídeo eu não vou falar a fundo sobre a vida dele e também não vou falar a fundo sobre toda a história do filme. Então, nesse primeiro vídeo que nós fizemos há algum tempo atrás, lá sim vocês vão encontrar todos os relatos envolvendo a vida e também o falecimento, as polêmicas do padre Gabriele, e também falamos um pouco, é claro, sobre o filme O Exorcista do Papa, que teve grandes críticas, tá? Nada positivas também, mas outras muito positivas, mas o que importa, na verdade, para Hollywood é que ele rendeu muita grana, principalmente aqui no Brasil. As salas ficaram totalmente lotadas e as bilheterias realmente renderam muito dinheiro para a produção desse filme. Bom, gente, falamos um pouquinho então, né, sobre a história do Exorcista do Papa. Agora nós chegamos na parte sobrenatural que envolve o possível set assombrado desse filme. Eu espero, é claro, que vocês gostem. Gente, só um detalhezinho, tá? Eu tô com uma manchinha roxa aqui assim no meu nariz, mas não é maquiagem borrada não, tá? É um arranhão que eu acabei levando, né? Tive ali um acidente, digamos assim, felino, aonde eu tive um arranhão aqui no meu olho e também no meu braço, tá bom? Então não se preocupem, já estou bem, mas só para justificar para vocês. Russell Crowe, na verdade, ele disse em algumas entrevistas, tá, que esse filme, O Exorcista do Papa, foi o primeiro filme de terror que ele fez. Ele ficou muito conhecido pelo filme Gladiador, que foi um filme muito bonito também, muito triste, muito forte. Eu vi somente uma vez, é um tipo de filme que para mim eu não consigo ver mais do que uma vez. Inclusive também o Joaquim Fênix, né, que hoje faz um grande sucesso também como Coringa, ele participou desse filme como sendo o vilão. Então, o Russell Crowe ele ganhou muita notoriedade, ele é vencedor de um Oscar também em Hollywood. Então, hoje ele é considerado uma das grandes estrelas, né, internacionais. Muita gente aqui do Brasil também gosta bastante dele. Então, ele falou que quando ele recebeu esse convite para interpretar o padre Gabriele Amor, ele ficou um pouco na dúvida se ele daria conta desse recado, porque ele nunca tinha feito nenhum filme parecido. Foi o primeiro filme de terror que ele fez, porque na verdade esse filme
conta a vida do padre Gabriele, mas é claro que é misturado também com algumas anotações que ele tinha feito no livro dele. Algumas coisas foram bastante distorcidas também, como eu falei para vocês, para que pudesse dar mais impacto, mas tem outras que podem ser puramente verdade. Tem algumas cenas ali de possessão que o padre Gabriele falou que realmente eram assim. Teve casos de possessão onde a pessoa ela se contorcia de um jeito inexplicável que não dava para entender, como ossos não eram totalmente ali quebrados, né? Então eram realmente cenas muito complicadas para ele trabalhar, teve muito trabalho, ele e outros padres também tiveram muitas vezes que trabalhar em equipe para conseguir salvar algumas almas. Russell Crowe, então, ele pensou bastante antes de dar a resposta, né, para a produção do filme, até que finalmente ele aceitou, mas ele falou que ele não viu nada no sentido do set de filmagem, mas que a atmosfera realmente era muito pesada, principalmente na abadia onde foi gravada, e que na verdade esse local não é fictício. Esse local ele é um castelo que fica na Irlanda e eu já vou chegar lá. O Russell Crowe ele comentou em algumas entrevistas que ele provavelmente viveu uma situação sobrenatural durante as gravações dessa produção, que foi, como eu falei para vocês, o primeiro filme de terror dele, mas não foi o único. Ele também já foi procurado para outros filmes também de terror, principalmente envolvendo exorcismos. Só que não foi somente o Russell Crowe que percebeu que algumas coisas sombrias teriam acontecido, principalmente nesse castelo da Irlanda, mas pessoas também da produção teriam sim visto sombras passando por trás, né, das câmeras, pessoas que não eram para estar lá, figurantes que eles achavam que poderiam ser figurantes, que estavam com roupas muito antigas, mas ao procurarem por essas pessoas, nada foi encontrado. E é claro, tem sempre aquela história que a gente não tem 100% de certeza, mas algumas fontes falam que teve algumas pessoas da produção que ficaram com muito medo, mas muito medo mesmo de gravar nesse castelo e simplesmente saíram desse trabalho que eles precisavam bastante. Em uma das cenas mais impactantes do filme, O Exorcista do Papa, um menino possuído, ele, digamos, coloca para fora um pássaro sem vida. É uma cena bem forte, tá, gente? Não dá aqui para descrever para vocês, pois o YouTube ele censura, pelo menos o nosso canal, ele sofre bastante esse tipo de coisa, então se não estiver muito bem colocado, ele é censurado. Mas é uma cena muito forte e essa cena, ela praticamente se repetiu na vida real de Russell Crowe. Coincidência ou não, algo parecido ocorreu com Russell e ele disse o seguinte quanto a isso em uma entrevista, e eu vou ler para vocês exatamente o que ele falou. Eu costumo fazer isso porque, repetindo para vocês as palavras dessa pessoa que vivenciou tudo isso, na minha opinião, traz muito mais realidade para o fato que possivelmente ocorreu. Abre aspas. Cheguei em casa uma vez após uma pausa nas gravações e havia um pássaro sem vida no meio da entrada da minha casa. E os pássaros são bastante simbólicos no filme de Julius Everett, que é o diretor do filme O Exorcista do Papa. E o estado do pássaro era bem intrigante. Mas eu tive que raciocinar de outra maneira e pensei, bom, deve haver alguma criatura na floresta perto de onde eu morava que percebeu que eu tinha sumido por alguns dias e me deixou uma espécie de presente de boas-vindas. Fecha aspas. Então, assim, gente, não tem como não ficar intrigado, porque você volta para casa, você faz uma cena onde o menino, ele coloca um pássaro para fora, é uma cena bem forte mesmo, eu vi, e quando você chega, você encontra praticamente a mesma coisa na entrada da sua casa. Ah, Bruna, com certeza foi uma pegadinha. Com certeza alguém jogou ali, algum funcionário, quem seria louco de fazer uma coisa dessa numa casa totalmente monitorada e vigiada, tanto por vigilantes quanto por monitoramento interno. Até onde eu pude entender da história, ele investigou isso, tá? Para saber quem foi o engraçadinho que fez esse tipo de coisa para que ele pudesse tomar as devidas providências. Mas até onde eu pude descobrir, esse pássaro simplesmente teria caído ali
e não se sabe da onde, mas o estado dele não era nada agradável e eu não vou poder nem descrever para vocês aqui o estado em que esse animal estava. Isso ficou assim uma coisa bem complicada para o Russell Crowe, porque ele tentou manter a sanidade, ele tentou interpretar aquilo ali como uma forma até de, bom, foi uma coincidência, um outro animal pode ter feito isso, mas nenhum outro animal foi visto nas câmeras. Nada pode ter explicado realmente o que aconteceu. Então isso fica um grande mistério do tempo e com certeza ele ficou bastante intrigado com a situação. Em uma entrevista para a Unilad sobre esse filme, Russell Crowe ele comentou que ele ficou bastante intrigado também com alguma coisa que aconteceu do lado de fora da casa dele. Só que não dá para entender o que foi, o que ele viu, o que ele sentiu. Ele não quis, parece que, comentar isso, ou então a entrevista que eu assisti foi pela metade e, na verdade, ele estava se referindo à situação do pássaro. Mas eu acredito que não, porque a situação do pássaro aconteceu dentro da casa dele. E essa mensagem, né, essa entrevista que ele fez, foi quase uma mensagem oculta, digamos assim. Ele deixou meio que no ar o que ele teria visto fora da casa dele. Né? Muita gente achou que aquilo ali poderia ter sido jogado de marketing, tá fazendo um mistério, pode ter sido, pode. Mas ele também nunca explicou exatamente o que ele viu do lado de fora da casa dele, nesses momentos em que ele estava descansando um pouco, nessas pausas do filme que eram feitas, porque o filme, gente, era muito pesado. Exigia muito dos atores, realmente, não só do próprio Russell, mas também do ator que fazia o personagem do menino que era possuído. Muitas vezes ele tinha que ser substituído por um dublê adulto, porque a cena era extremamente pesada, para que uma criança pudesse interpretar. Então, até mesmo os produtores precisavam dessa pausa, o diretor precisava disso também. Então, foi nesse momento que alguma coisa apareceu e ele viu da janela da casa dele, mas ele, até onde eu consegui pesquisar, ele nunca disse o que era. Mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário. Russell Crowe disse o seguinte quanto a isso, abre aspas, acredito que todos nós estávamos focados em manter a lucidez durante o processo de filmagem. Com certeza, algumas coincidências estranhas ocorreram, mas é preciso manter o equilíbrio para continuar o trabalho. Fecha aspas. Essas ocorrências que ele fala, gente, aconteceu nos locais de gravações, na abadia, que era onde a família, né, no caso do menino possuído, foi morar e que na verdade era o castelo de Dramore, que fica na Irlanda. Ele é um castelo assim totalmente já arruinado. Ele pertence ainda à mesma família durante muitos séculos. A família tem interesse em restaurá-lo, mas é muito dinheiro. Tem pedaços ali do teto que realmente não tem mais o que aproveitar. Então foi mesclado um pouco, foi usado um pouco também de inteligência, digamos assim, artificial, para poder fazer esse filme, mas tinha que ser naquele castelo. O diretor queria porque queria que fosse lá. Então eu pesquisei também algumas histórias a respeito desse local. Eu pesquisei muito a respeito desse castelo para ver se tinha alguma coisa sobrenatural, mas eu não consegui encontrar muita coisa. A única coisa que eu consegui encontrar é que ele é muito antigo e que quem vive naquelas redondezas dizem que não gostam de visitá-lo porque tem uma atmosfera sombria muito intensa, e isso dá para ver no filme mesmo com toda aquela produção, né, com todos aqueles efeitos especiais também, mas dá para ver que é um local bastante sombrio também, principalmente à noite, à madrugada, que era o horário que eles mais gravavam. Quero fazer uma pequena correção, na verdade o nome desse castelo é Dramore e não Dramore. Além do incidente com o pássaro mencionado pelo Russell Crowe, houve outros relatos também sobre o clima nos bastidores. Vários membros da equipe de produção descreveram uma atmosfera estranha durante as filmagens, principalmente nas cenas onde envolviam os rituais de exorcismo. Dizem que a queda de temperatura era muito intensa, de repente a temperatura subia do nada também. Muitas sombras eram vistas, acelerações também no coração
Muitas pessoas tiveram, é claro que isso também pode ser sugestionado porque a cena era muito forte e muitas vezes tiveram que interromper porque alguma lâmpada estourava. Alguma coisa na elétrica não funcionava e isso, para quem acompanha o canal, sabe que não é segredo para ninguém. Locais onde há presenças de espíritos ou energias muito carregadas, geralmente acontecem isso e é nessa parte onde energias carregadíssimas estão ali. Então, muitas pessoas falaram que nesse exato momento, no momento dos exorcismos, essas sombras costumavam passar e quem estava ali segurando os cabos para, que eram os câmeras mens, os cabos mens ali, eles paravam, pediram para parar, porque eles precisavam sair um pouco, porque o medo realmente era muito maior. Outra coisa também bastante relatada não foi tanto visual. Foram vistas figuras sombrias. A produção relatou, sim, que algumas pessoas viram, mas os atores, eles reclamavam muito da sensação de inquietude, de presença, como se alguma coisa muito quente ou muito fria estivesse próxima a eles. De todos os lugares do mundo, a Irlanda foi selecionada para uma grande quantidade de cinematografia para O Exorcista do Papa, e foi lá que as sensações estranhas foram mais relatadas, porque eles não gravaram somente lá. Eles gravaram em outras igrejas, em outros locais da Itália, Roma principalmente, mas foi lá, nesse castelo, que a maioria das cenas mais pesadas foram gravadas. Esse castelo, gente, ele foi originalmente construído para o terceiro conde de Limerick, chamado Lord Glentworth. A arquitetura gótica era exatamente o que os cineastas estavam procurando com o filme Exorcista do Papa, e muitas tomadas externas também combinadas com algumas tomadas de estúdio trazem este castelo de volta à vida como um local habitado, mas ele não é mais habitado, ele está totalmente abandonado e praticamente arruinado também. Embora o castelo ele seja uma propriedade privada e você não pode visitá-lo sem uma autorização prévia, você pode chegar perto dele o suficiente para conseguir tirar algumas fotografias, mas ele também tem seguranças, que é da própria família, que é a dona do castelo, durante séculos, para impedir que outras pessoas entrem lá, até por questões também de vandalismo e também de segurança. Russell Crowe mencionou em várias entrevistas que ele e outros membros da equipe de O Exorcista do Papa sentiram sensações muito estranhas durante as filmagens. Embora não haja relatos de avistamentos claros de espíritos, o Russell ele destacou que a atmosfera do castelo de Dromore e também as antigas igrejas na Irlanda e na Itália, onde foram gravadas muitas cenas, isso contribuiu bastante para essa sensação de inquietação, porque ele falava que muitas vezes ele teve que parar a cena porque ele achava que tinha alguém atrás dele. Ele não conseguia se concentrar. E olha que ele, para mim, pelo menos, ele é um baita de um ator. Então, para ele parar uma cena tão exigida e ele ter que repetir tudo de novo porque aquela sensação estava atrapalhando, é porque, na minha opinião, alguma coisa realmente muito forte ele sentiu. Muitas pessoas falavam que nos corredores e também nas escadarias desse castelo, eles viam sombras às espreitas, como se fossem olhos que estivessem olhando para eles a todo momento, e muitas vezes, no meio da cena, o próprio cameraman ele precisava parar. Então foi um filme que ele demorou um pouco para ser rodado, muito mais do que o esperado, por causa dessas pausas devido ao medo e também devido à certeza de que alguma coisa além do natural estava lá, porque quando nós falamos aqui no canal sobre o sobrenatural, na verdade nós estamos falando sobre o natural que não é visto, mas foi um filme muito pesado realmente e com certeza energias negativas rondaram esse lugar. O Russell Crowe e o diretor também, eles comentaram que a energia dos locais parecia muito densa e que houve momentos em que as pessoas no set sentiram algo inexplicável, como mudanças repentinas de temperatura ou até mesmo sensação de serem observadas e mudanças inclusive de humor. Tiveram pessoas ali que falaram que estavam de um estado
e de repente já estavam de outro, estavam irritadas, estavam incomodadas, não queriam mais trabalhar, mesmo precisando do filme, mas que quando eles saíam, faziam uma oração, depois eles voltavam e a situação já estava um pouco mais acalmada. Então, na minha opinião, realmente houve com certeza alguma interferência sobrenatural e bastante pesada, mas essa é a minha opinião e eu quero a opinião de vocês, é claro. Eu respeito, gente, todas as opiniões, desde que elas sejam colocadas com bastante respeito. Não é porque você não vê que não está lá. Então, aqui nós temos várias pessoas de várias religiões que acreditam, que não acreditam, mas que colocam a sua opinião com respeito. Isso é tolerado. Vocês não precisam concordar com aquilo que a gente pensa. Só que, por favor, não façam pouco caso da opinião do outro colega, porque senão o comentário é simplesmente deletado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostam também de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, por favor, conheçam também o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Ha ha ha!